Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta quinta-feira, 18 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Mais de 90% do rebanho brasileiro é mantido a pasto e é justamente esta grande vantagem da nossa pecuária em relação aos outros países do mundo, por conta da qualidade da carne e do custo de produção comparativamente menor do que a de quem depende do coxo. Mas para aproveitar essa condição favorável, o fazendeiro tem de entender e respeitar os ciclos do capim e investir na nutrição de precisão para fornecer ao gado a alimentação que ele precisa na hora certa e na quantidade exata. E quem tem mais informações é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo ao rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Nos confins do sertão, a tarde morredeira vai espichando a sombra de gameleiras, aroeiras e paineiras, enquanto a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV vai se apetrechando aqui na frente da televisão e convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta e de todas as freguesias do Brasil inteiro para se abancar e apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o amigo fazendeiro brasileiro tem perfeito conhecimento, sabe perfeitamente que para criar e engordar a boiada de invernada, a gente tem de respeitar o estado do pasto, né? Que ao longo do ano tem diferentes condições conforme cada época, né? A questão é que em cada uma dessas situações, a boiada vai ter um requerimento especial em termos de alimentação. E para dar o devido atendimento a esta necessidade, o certo é fazer um bom investimento na nutrição de precisão. Pois então, para saber como é que isso pode ser feito na propriedade, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista José Guedes, gerente comercial da Nutricorp, que vai conversar com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de São José dos Campos, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Ô Guedes, muito boa noite. Muito obrigado por você ter arrumado esse prazinho aí, ter aceitado o convite para participar dessa prosa com a gente aqui na televisão. Seja muito bem-vindo aqui nesse nosso arranchamento eletrônico. Obrigado, Sidney. O prazer é todo meu. Boa noite a todos. Obrigado. Ô Guedes, o que vem a ser, afinal, para quem não conhece muito, né? O que vem a ser esse negócio de nutrição de precisão? Sidney, nutrição de precisão, na verdade, o termo pode até ser relativamente novo, mas é algo que já se faz há muito tempo, né? É simplesmente olhar para o capim nos diferentes estágios do desenvolvimento dele, obviamente também em função das condições climáticas de cada região, né? O capim ele se altera ao longo do tempo, né? E essa alteração traz mudanças tanto nos nutrientes desse capim, quanto na parte de fibra, que vai influenciar no quanto o animal ele pode ingerir daquele capim, né? E ingerindo, no final das contas, a quantidade de nutriente que o boi acaba ingerindo. Em função disso, a gente vai suplementando o que acaba faltando. Obviamente, também falando em função do objetivo que cada pecuarista tem. O pecuarista simplesmente pode querer ganhar 4, 5 arrobas por ano, e tem pecuarista que quer a pasto ganhar 7, 8, 10 arrobas por ano, né? Em função dessa necessidade que ele tem, em função dos objetivos que ele traçou e da capacidade de fornecer aquilo que o animal precisa, a gente precisa colocar algo a mais no coxo. Ô Guedes, agora, o que acontece com a planta nas diferentes fases em que o capim atravessa ao longo do ano? Vamos começar a pensar numa planta em meados de outubro, novembro, dependendo da época, da região, quando começa a chover, basicamente no Brasil Central, na maior parte do Brasil pecuário. Nessa época, o capim ele começa a vegetar, né? A gente divide em período vegetativo, período reprodutivo. Passada essa fase, o animal ele começa a soltar pendão, começa a soltar os seus cachos e depois ele começa a secar. Ao longo desse tempo, ele vai alterando tanto a quantidade, principalmente de proteína, vai alterando a quantidade de água contida nele e as fibras também do capim. E essa fibra também é muito importante a gente saber que esses teores se alteram, porque a gente precisa estimar o quanto o animal consegue comer daquele capim. Numa determinada parte do ano,
com o capim mais tenro, mais úmido, o gado consegue comer grandes quantidades, chega lá quando o capim está muito seco, né? Com muito lignificado, o gado não consegue comer tanto, porque ele demora mais para digerir aquele capim. Agora, além da época do ano, Guedes, o que mais que pode influenciar a qualidade do capim? Os manejos impostos nos nossos piquetes podem influenciar, né? Existem os momentos ideais de se colocar o gado para pastejar, né? Existe para cada espécie de capim tem uma altura e uma maturação ótima, né? E esse manejo pode influenciar bastante. A lotação do gado que tem naquele piquete também pode influenciar bastante na qualidade e principalmente na disponibilidade que aquele stand fornece para o nosso rebanho. Agora, nessa época que a gente está, nesse momento, né, Guedes, o capim está na melhor fase do seu desenvolvimento, né? Assim mesmo, precisa dar suplementação para o gado? Depende do objetivo de cada um, Sidney. Se o objetivo daquele pecuarista é um ganho médio em torno de 600 gramas dia, 500, 600 gramas dia, talvez um simples sal mineral com a quantidade de minerais adequada seja suficiente. Se o camarada tem objetivos mais vamos dizer, ambiciosos, de maiores ganhos por animal e ganho por área, aí eu preciso abrir mão de outros nutrientes para suplementar e atingir o objetivo proposto. Então, sim, agora, dependendo do objetivo, precisa. Desculpa. Certo. Agora, Guedes, com base na avaliação que a gente vai fazer desse capim, né? O que é que o fazendeiro vai fazer com a suplementação que ele vai dar para o gado ao longo do ano? Tá. Conforme a gente falou na pergunta anterior, principalmente o teor de proteína bruta vai decrescendo conforme o capim vai entrando no período, na sua fase reprodutiva, depois na fase de maturação e ao longo e dentro do período seco. Essa proteína cai de 10, 12% de proteína bruta para 5, 4, dependendo da situação, até 3. Eu preciso, no mínimo, suplementar essa quantidade para manter uma parte desses ganhos. Conforme o capim vai secando, vai amarelando, vai ficando mais indigestível, o gado tem dificuldade de continuar comendo a quantidade que ele precisaria para manter aqueles ganhos. E aí eu tenho que abrir mão de insumos energéticos, proteicos, para suplementar o que está faltando nisso, entendeu? Dando um exemplo, quando a proteína a proteína cai e a fibra aumenta. Agora, o que é que o fazendeiro deve fazer, Guedes, para não perder dinheiro com suplementação? Porque tem muita gente que acaba jogando dinheiro fora, né? Perfeito. Vou dar um exemplo. O camarada comprou um proteinado com 40% de proteína bruta para passar o período seco. O seu nutricionista esteve na fazenda, o seu consultor esteve na fazenda, fez a sugestão. Só que sobrou uma parte daquele produto. E entra no período chuvoso, o capim eleva bastante o teor de proteína bruta e o camarada, por exemplo, quer colocar aquele mesmo proteinado naquela época. O capim já tem quase toda a proteína que ele precisa, ou às vezes até mais. Não, eu não preciso fornecer proteína suplementar naquela época, eu estaria jogando fora mesmo, né? Literalmente jogando fora aquele dinheiro. Então, eu preciso saber, em função do objetivo traçado, ter certeza do que eu estou colocando no coxo é suficiente e não além do que eu preciso para atingir aquele objetivo. O Guedes, existe uma receita básica de suplementação que sirva para qualquer fazenda no Brasil inteiro? Infelizmente não, Sidney. Infelizmente não tem. O Brasil é enorme, tem época do ano que chove num lugar e não chove no outro, faz frio num lugar, faz calor no outro. Isso influencia diretamente na qualidade do capim e em função de cada uma dessas especificidades tem produtos específicos para cada situação, né? Existem produtos específicos para o Pantanal, produtos específicos para o Pampa, em determinada época é um produto, em outra época é outro. Enfim, infelizmente nós não temos uma receita de bolo. Às vezes duas fazendas, uma do lado da outra, em função do manejo que se põe, da quantidade, da lotação que se tem, eu preciso abrir mão de produtos diferentes. Infelizmente não tem. Às vezes dentro de uma mesma fazenda,
eu preciso abrir mão de produtos diferentes. Agora, Guedes, o que a estrutura física e os equipamentos da fazenda têm a ver com nutrição de precisão? Tem tudo a ver, Sidney. Um exemplo, para eu dar um sal mineral, eu preciso de 2,5 cm, 3 centímetros de coxo por cabeça, tá? Para eu dar um sal mineral linha branca normal. Para eu dar um proteinado de alto consumo, eu preciso de 20, 30, se for uma ração, 40 centímetros de coxo. Isso eu só estou falando da quantidade de coxo, né? Metros lineares de coxo, em função da quantidade de cabeça que eu tenho em cada piquete. Se eu vou fornecer ração num período em que chove muito, eu preciso talvez botar uma cobertura nessa estrutura. Dependendo da quantidade de gado que eu preciso suplementar, às vezes eu não consigo ir lá a cavalo ou com uma charretinha. Eu preciso de um trator, com um equipamento de mistura para fornecer aquela ração do coxinho. Ou seja, tem tudo a ver. Se eu não fizer as adequações necessárias, eu posso pôr tudo a perder. Se eu precisar colocar um proteinado de 1 grama e eu tiver coxo suficiente para colocar só um sal mineral, seguramente o resultado vai ser muito ruim. E aí é uma das maneiras de jogar dinheiro fora também, Sidney. Respondendo também uma parte da última pergunta que você me fez. Muito interessante. Guedes, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, viu, pelas informações precisas, muito interessantes. E mandar um abração para você e um abração para toda a turma aí da Nutricorp, e até uma próxima vez. Obrigado, Guedes. Sidney. Eu que agradeço, Sidney. Boa noite a vocês, bom programa. Abraço. Obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com mais informações. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. A safra brasileira de grãos deve passar de 268 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O quinto levantamento da Conab aponta um crescimento de 4,4% na produção em relação ao ciclo 2019 e 2020. Realizada na última semana de janeiro, a pesquisa mostra que neste momento está em andamento a colheita das lavouras de primeira safra. A soja mantém a tendência de crescimento na área cultivada. Nesta safra, a estimativa aponta para uma área 3,6% maior em relação ao ciclo passado. A produção deve chegar a 133 milhões e 800 mil toneladas. Já para o milho primeira safra, houve queda de 0,8% na área cultivada. A produção esperada é de 23 milhões e 600 mil toneladas. Somando-se a segunda e a terceira safras, a produção total poderá atingir 105 milhões e 500 mil toneladas, 2,9% superior à obtida em 2019 e 2020. Com o crescimento da área plantada na primeira safra, a produção total de feijão deve chegar a 3 milhões e 200 mil toneladas. Já a safra de arroz deve sofrer uma redução de 2,3% na área cultivada e totalizar 10 milhões e 900 mil toneladas de produção. A previsão é de queda de 13% na área plantada e de 16% na produção de algodão. Já o trigo, que começa a ser semeado em março, tem perspectivas de crescimento de 2,1% na área e 6 milhões e 400 mil toneladas de produção. O PIB do agronegócio brasileiro cresceu mais de 2% em novembro do ano passado. Com isso, são quase 20% de alta em 2020. Com esse aumento, o Produto Interno Bruto do agronegócio chegou a uma alta acumulada de 19,66% de janeiro a novembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Todos os segmentos cresceram no acumulado do ano. Com aumento de 47,5%, o setor primário foi o que teve melhor desempenho no período de janeiro a novembro. O setor de serviços teve crescimento de pouco mais de 17%. A agroindústria aumentou 5,58% no acumulado e o ramo de insumos, 3,36%. A agricultura cresceu pouco mais de 18%, reflexo do aumento da produção e dos preços. De acordo com o documento da CNA e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, esse resultado teve ajuda da recuperação de renda dos brasileiros em relação ao período entre 2017 e 2019.
No entanto, a margem de lucro dos produtores diminuiu no ano passado, com a alta dos custos de produção. No caso da pecuária, que teve aumento nos preços da proteína animal em relação a 2019, o acumulado de janeiro a novembro foi de mais de 23% de crescimento, com destaque para os agroserviços, atividade primária, agroindústria e insumos. Com esses dados, a expectativa do setor para o ano recorde de 2020 vai aumentando, mesmo com os impactos negativos causados pela pandemia do coronavírus. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Maschio. A gente volta já já. E estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E depois de ter ficado parada desde o fechamento da semana passada, a nossa Praça Boiadeira voltou a funcionar nesta quinta-feira. E o que tem para ser contado a respeito do resultado é que o carretão continuou do mesmo jeito que ele estava antes, ou seja, embicado no rumo de descida do estradão. A questão principal que está empurrando o nosso mercado pecuário nessa direção é o comportamento do consumidor brasileiro, que está cada vez mais alongado e vasqueiro. Em primeiro lugar, porque com o avançamento do calendário, nessas horas atuais, do dinheiro do salário não sobrou mais nem o cheiro, né? Além disso, o aumento do desemprego e o fim da ajuda emergencial do governo federal também estão dando uma contribuição substancial para o esvaziamento geral dos açougues no Brasil inteiro. Outra coisa que está deixando muita gente ressabiada é o despinguelamento das exportações e o sumiço do comprador estrangeiro, né? Sendo que, somando aí as 2 primeiras semanas deste mês presente, a média diária dos embarques levou um dolorido e fortíssimo tombo de 26,8% na comparação com o período correspondente de fevereiro do ano passado. E se o companheiro boiadeiro está achando isso um padecimento demasiado, pode ficar consolado, porque a situação poderia ser bem pior se não fosse a grande carestia de mercadoria que ainda está tendo serventia para não deixar o valor da arroba despinguelar de vez. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que em 11 delas o preço caiu e só em 7 ele subiu. Quem vai fazer a recitação dessa relação para a atenção do amigo pecuarista é o companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos com as arribadas do dia. Em Goiânia, capital de Goiás, a fêmea saltou para R$ 278, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Valorização para a vaca também no Rio Grande do Sul. Tanto na região oeste do estado, quanto em Pelotas, a fêmea está valendo R$ 8,95 o quilo vivo, ou R$ 268,50 se a cotação fosse por arroba. No sul da Bahia, foi o boi que subiu e está sendo negociado a R$ 280,50. Agora falamos do norte de Mato Grosso, com outra subida só para o macho, que está sendo vendido a R$ 283,50. No sudoeste do estado mato-grossense, a fêmea bateu os R$ 277. A última alta do dia ocorreu no sul do Tocantins, com a vaca valendo R$ 271. Vamos para as derriçadas desta quinta-feira. No Triângulo Mineiro, o boi escorregou para R$ 295,50. Na capital, Belo Horizonte, foi o preço da vaca que caiu e passou a valer R$ 277. No sul de Minas, a derriçada foi geral. O boi vale agora R$ 286,50 e a vaca R$ 266. Seguimos para a região sul de Goiás, com a vaca sendo falada na base de R$ 278. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, as quedas foram tanto para o boi, cotado a R$ 283,50, quanto para a vaca, que vale agora R$ 271. Na capital Campo Grande, o boi caiu para R$ 284,50 e a vaca para R$ 268. Queda geral também em Três Lagoas, onde o boi vale R$ 280,50 e a fêmea R$ 267.
Quem quiser comprar vaca no oeste da Bahia vai pagar no mínimo R$ 276. No noroeste do Paraná, mais uma queda geral. O valor do boi caiu para R$ 287,50 e o da vaca para R$ 272. No norte do Tocantins, a vaca arredondou os R$ 270. Terminamos as cotações com o Rio de Janeiro, que teve queda geral. O boi é vendido a R$ 282,50 e a vaca a R$ 266. A hora da recitação do nosso versinho caipira do dia, que esta semana está sendo sobre prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Eu gosto de todos os passarinhos do sertão, mas eu tenho mais admiração pelo canarinho do peito amarelado com seu topetinho avermelhado. É o seu trinado recortado que de madrugada me faz a alvorada e anuncia a chegada de um novo dia. E na tarde morredeira vem comigo cantar duetado, eu pinicando a viola choradeira na beira do jardim e ele assentado bem do meu lado num pé de jasmim. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Prometemos voltar amanhã com áudio devidamente, né? E mando um abraço para todo mundo e devolvo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.